Você está feliz? Está com frio? Graças a Deus pelo dia de hoje. Graças a Deus porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade de celebrarmos a Ele com louvores, ações de graça, dizendo e declarando da sua bondade. O Salmo, eu queria ler contigo, o Salmo de número 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E dá-me paz em verdes pastos, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Versículo 5 vai dizer assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E ele termina dizendo: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Certamente a bondade, certamente a misericórdia me seguirão todos os dias. Estar com o Senhor, caminhar com Ele, estar aliançado com Ele, nos garante não uma expectativa, nos garante não um talvez, não quem sabe, mas nos garante uma certeza de que a bondade e de que a misericórdia dele nos o que? Alcançarão, fomos alcançados por essa graça salvadora em Cristo Jesus. E agora essa graça, essa misericórdia, essa bondade, ela nos alcança todos os dias, manhã após manhã, a cada pôr do sol, a cada nascer do sol, nós vemos a bondade do Senhor nos alcançando. E hoje eu tenho um testemunho para dar. Hoje à tarde, antes que o sol se colocasse, nós estávamos na casa da minha mãe, e o Josué, muito elétrico, aquele abençoado, meu pai tinha uma moto, meu pai tem uma moto, estava a moto encostada lá. O querido, meu filho, Josué, ele foi subir na moto, e eu estava uns 50 metros dele vendo a cena. Mas quando eu vi essa moto, já estava vindo para cima dele. Provavelmente essa moto mais de 150 quilos. Na hora, a Raquel viu, eu gritei de dentro de casa: Josué, não faça isso! E a moto vindo para cima dele. Essa moto ia cair exatamente em cima da perna dele. Eu tinha certeza que iria ter uma fratura na perna naquele momento. Milagrosamente, ao mesmo tempo que eu gritei, milagrosamente, ele estava logo posicionado, caindo, mas afastado da moto. A sua perna não ficou presa debaixo da moto. Eu só corri a ele e falei: meu filho, Deus te livrou, meu filho. Agora era para nós estarmos indo para o hospital, com certeza a sua perna estaria quebrada. Essa bondade e misericórdia do Senhor nos visitou nessa tarde. E damos graças a Ele, damos honra a Ele, porque o Senhor nos livrou. Hoje aprova o Senhor nos livrar. Hoje aprova o Senhor nos visitar com esta bênção. E por isso nós damos louvores a Ele, por isso nós o adoramos, por isso nós o celebramos. Eu queria te convidar nessa noite a olhar para a tua semana. Será que de repente o Senhor te visitou nessa semana com bênção, misericórdia, bondade, amor? Eu acredito que sim. A verdade é que às vezes os nossos olhos não conseguem ver, mas fomos visitados com bondade e misericórdia. Então que nessa noite você possa, como igreja de Jesus, celebrar a Ele as bênçãos, os livramentos, a vida, a salvação, porque Ele é bom e a sua bondade, o seu amor dura para todos.
Eu queria te convidar a ficar de pé. Dirige ao Senhor um tempo de gratidão. Deus, nós te bendizemos nesta noite. Nós te celebramos nesta noite. Nós abrimos, Senhor, os nossos corações para declarar que não há outro Deus além de Ti, não há outro Senhor que mereça, que tenha o valor de receber toda a ação de graça, todo o louvor. Senhor, as nossas palavras, Senhor, são insuficientes, Deus, para dizer e para reconhecer a Sua grandeza e majestade. De qualquer forma, Senhor, nós queremos nos curvar. De qualquer forma, Senhor, nós queremos entregar o que temos. Queremos, Senhor, nesta noite levantar mãos limpas, entregar a Ti, Senhor, um coração puro, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, dizendo que o Senhor é aquele que peleja as nossas batalhas, dizer que nós queremos descansar em Ti, dizer que Tu és poderoso, que não há outro além de Ti. É por isso, Senhor, que nós nos reunimos neste lugar, nessa noite, é simplesmente para engrandecer e dizer quem Tu és. Não que o Senhor precise ouvir isso, mas nós desejamos declarar às regiões celestiais que Tu és o nosso Senhor. Governe sobre nós, com grande poder, com servo de justiça. Nós te bendizemos nesta noite, declaramos a bondade do Senhor sobre a sua igreja, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, você pode aplaudir a Ele. Nós te bendizemos.
está do seu lado, diga: que bom que você está aqui, que bom que você veio celebrar. Aleluia. Quem sou eu pra que te lembres de mim? Pra que me ouças quando chamar? É verdade que tu pensas em mim e que me amas. É incrível.
Senhor. Te bendizemos, Senhor. Tu és o centro da adoração nesta casa, Senhor. Somente ao Teu nome nós daremos graças, glória, poder e majestade. Somente aquele que venceu nós declararemos que reine sobre nós. Aquele que é poderoso, vitorioso. Aquele em que os reinos passam, mas o reino dele permanece. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Glórias a Ti, Jesus. Cantamos. Veio a tribulações, o nosso Deus é vencedor, nosso adoramos. Aleluia. Me ajude a cantar, declarando vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos nem vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é, inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir. Eu te adoro. Nada poderá impedir a sua adoração nessa noite. Nada, nada, nada deve parar. Muralhas vão estremecer, navegas irão se encontrar neste momento. Enquanto
Eleve a sua voz em adoração a Ele. Enquanto você agora, enquanto você reconhece que Ele é Senhor sobre você, enquanto você declara: Tu és o meu Rei, Tu és o meu dono. Ele peleja a sua causa, Ele luta por você. Não tem a ver com o seu esforço, querido. Não tem a ver com a sua luta, com a sua força. Enquanto você tentar lutar na sua luta, enquanto você tentar lutar nas suas batalhas com a sua força, você só vai colher frustração. Enquanto você tentar lutar a sua batalha com a sua força, você só vai colher decepção. Mas o dia que você subjugar tudo isso ao Senhor, o dia que você entregar isso ao Senhor como uma oferta, isso mesmo, entregue o seu problema ao Senhor como uma oferta. Diga: Senhor, eu entrego isso ao Senhor como uma oferta. Isso não me pertence. Assume o controle da minha vida, Jesus. Todos os departamentos da minha vida, assume o controle. Eu te pertenço. O dia que você tomar essa decisão de entregar completamente tudo ao Senhor, querido, você virá que grandes coisas o Senhor pode fazer a seu respeito. Você verá que grande libertação o Senhor poderá trazer sobre a sua alma, sobre o seu coração. Porque é isso que Ele deseja. É isso que Ele deseja, que estejamos livres. Aleluia. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor.
seguir a Ti, seguir os Seus passos, dedicar a nossa vida para o serviço. Esta é a nossa história definitiva. Aleluia, esta é a história da Sua igreja. Aleluia. Que você escolha pelo Senhor no dia de hoje, completamente. Ele é o único caminho, Ele é o único caminho, Ele é a resposta, Ele é a resposta que você procurou em tantos lugares. Ele é o caminho, Ele é a água que você procurou em tantas outras fontes, Ele é o sol que você não encontra, Ele é a calma para a sua alma, Ele é o descanso, aleluia, Ele é o lugar seguro, Ele é, debaixo de suas asas, você não estará abalado, debaixo dele você não estará abalado. Ele é, aleluia, Ele é a matéria-prima do universo, Ele é, aleluia. Se você entender que Ele é a matéria-prima do universo, Ele multiplica tudo do nada, Ele faz existir tudo do nada, Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode fazer isso. Aleluia. Deus está quebrando cadeias nessa noite. Aleluia. Oh, Rama, isso, exalte a Ele com ações de graça, porque Ele é digno de receber o louvor da sua igreja. O Senhor está neste lugar. Aleluia, aleluia. Você pode se assentar, por favor?
Dentro de tudo aquilo que o Espírito de Deus já está soprando entre nós e movendo, eu quero Aleluia. fazer algo hoje diferente do nosso programa. O programa é dele. Então vamos passar por um momento de pregação agora e faremos a oferta no final. Então as crianças podem sair, podem os professores, os juniores. Consegue pôr um retorninho para mim? Quero que você, Francisco, coloque o tema da mensagem dessa noite, por favor. O tema da mensagem nessa noite é quando Deus não é suficiente. Estar aqui, irmãos, neste lugar, eu não sei se para todos é assim, mas para mim é. Há uma exigência de um santo temor e também de grande responsabilidade. E quando eu falo de responsabilidade, é porque o pregador não deve falar o que ele deseja falar. Mas o pregador que está sendo guiado pelo Espírito de Deus precisa falar o que o Espírito de Deus quer falar. Amém? E essa palavra dessa noite, então, ela tem exatamente essa faceta. E talvez seja uma das palavras mais desafiadoras que eu já preguei. E parte dela inicia talvez 2 meses e pouco, em compartilhar, em uma conversa com Gustavo, meu genro, e após isso, o start sobre esta revelação, ou sobre esta palavra, o start do Espírito para a gente estar tocando e vivendo algumas coisas muito pontuais referentes ao assunto. E eu vivi uma grande experiência, que para mim foi grande e muito pontual, que talvez dá o testemunho dessa palavra, que foi com o Jonathan. Eu quero chamar ele aqui, por gentileza. Se os seus quiserem vir, fiquem à vontade, a casa é nossa. Ele tem os dias certos, mas no penúltimo encontro de homens que estivemos aqui, eu pude estar conversando com o Jonathan de forma particular. E Deus naquela noite, eu penso, creio, fez algo extraordinário. Eu quero que ele testemunhe sobre isso e um pouco do que ele vai provavelmente falar é um pouco daquilo que eu quero ministrar nessa noite. Amém, irmãos? Então é o seguinte, não se distraia, por favor. Boa noite, a paz do Senhor. Que desafio, hein? Vocês já vão entender por que para mim é tão desafiador estar aqui. Meu nome é Jonathan, mais conhecido como Barba, né, Ronald? Eu e minha família somos diferentes. Esse é o motivo de ser tão difícil estar aqui. Eu sou autista e sou pai de um autista também. Esposo de uma mulher maravilhosa, uma guerreira.
Deus fez na minha vida e na vida da minha família, desde que nós chegamos aqui. Geralmente você ouve falar de um autista, uma criança, né? E quando você pega um cara na casa dos 40 com autismo, é diferente. É bem diferente. Como que funciona isso por um adulto? Estamos descobrindo agora, né, meu amor? Isso é desafiador. Muito desafiador. Né, eu sei que nós temos alguns estudantes de psicologia aqui. E se vocês já chegaram na parte do autismo, vocês sabem que, infelizmente, todo autista ele é muito mais propenso a vícios do que uma pessoa comum. Muito mais. A estatística é enorme. Comigo não foi diferente. Eu estou aqui para expor isso para vocês hoje. Então, como eu cheguei aqui? Fui convidado pelo Ronald, pela família dele. Eu, minha esposa e meu filho começamos a participar de algumas reuniões. E a gente viu que aqui é um lugar bem diferente do que a gente já estava acostumado. Muito diferente. Então, aqui eu encontrei pessoas felizes, alegres, verdadeiramente comprometidas com o reino de Deus. Pessoas amorosas, pessoas muito carinhosas. E eu achei isso muito diferente. Muito. A minha ótica era completamente diferente disso que eu estava. Eu estava acostumado a coisas bem diferentes. Mediante a isso, eu, minha esposa e meu filho começamos a participar de algumas reuniões e algumas coisas começaram a mudar. E essas mudanças foram muito radicais e muito rápidas na minha vida. E o que o autista mais detesta? É a mudança. Então, eu passava mal em casa, eu falava, meu Deus, mas tudo isso tão rápido, o que está acontecendo? Mas tudo isso faz parte de um propósito, né, pastor? Participando dessas reuniões, eu senti que algo diferente começou a acontecer comigo. Uma chama aqui dentro, diferente. Eu falei, ué, isso não é normal para mim. Vontade de voltar a servir a Deus. Né? E coisas começaram a se confirmar. Pessoas daqui da igreja, né, da Bethesda e fora daqui, começaram a nos entregar palavras. Eu falava, ué? Até que um dia eu olhei para Deus e falei, Deus, mas o Senhor está me entregando essas palavras, mas o Senhor sabe que eu sou autista, né? O que eu vou fazer? Só que toda vez que eu começava a me alegrar, né, e essa chama começava a ficar cada vez mais forte, vi um tapa na minha cara assim, ó. Seu viciado. Você é um viciado. E eu realmente era. E eu falava, Deus, como é que eu vou mudar isso? Porque o vício na minha vida era como se fosse o pêndulo do autista, né? Alguns têm essa. Como que eu vou mudar isso? Isso faz parte de mim, é a mesma coisa para mim do que me alimentar, do que beber, tomar uma água. E minha esposa e meu filho orando muito, muito, muito. E eu pedindo ajuda. E algumas semanas atrás, mais de um mês, numa das reuniões de homens aqui, acho que a última que teve, penúltima, numa das longas conversas com o pastor Gilberto, eu já estava decidido a colocar um ponto final nessa história, e eu decidi compartilhar com ele. Falei, pastor, está acontecendo assim,
Eu sou um viciado. Eu sou um viciado. E para um pai de família, você assumir que você é um viciado é muito pesado, é muito difícil. Porque nós nos consideramos super-heróis quase, né? E você assumir uma fraqueza a esse nível é muito difícil. Mas eu quebrei meu coração, conversei com ele, e eu anotei aqui, ó, como num passe de mágicas, assim, numa velocidade inacreditável, o senhor sabe disso. Ele falou exatamente isso. Mano, você percebeu que isso não é simplesmente um vício? O senhor lembra? Isso é um Deus na sua vida. O vício é um Deus na sua vida e ele está exigindo o seu altar. Um ídolo. É muito, muito pesado. O senhor lembra da minha reação? Eu sempre lutei, né, nos tatames desde pequenininho. Eu garanto para vocês que foi o soco na cara mais forte que eu já recebi na minha vida. Gilberto, foi incrível. Eu fiquei extasiado. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que pensar. Eu fiquei exatamente assim. E agora? E desde aquele dia, eu tomei uma decisão na minha vida. Há 35 dias eu estou liberto. Há 35 dias, pastor. E sabe o que isso significa para mim? É um milagre. E depois do meu casamento, do nascimento do meu filho, da cura do câncer da minha esposa, esse é o maior milagre da minha vida. Obrigado, pastor, por nos ouvir, por ser esse instrumento para nós e para toda a igreja. Que Deus continue te usando, te abençoando, pastor. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Quando estamos ministrando, a gente às vezes não percebe a profundidade do que Deus está fazendo. Mas na vida do Jonathan, naquela noite, eu senti o desespero dele. Por quê? Toma a liberdade e falar um pouco. Ele diz, há 1 ano atrás eu prometi para minha esposa e para o meu filho, que neste ano que viria, eu abandonaria este vício. E ele chegou aqui na noite que se cumpria 1 ano. Ele disse, essa semana, a coisa foi tão difícil para mim que eu acabei num psiquiatra. Só de pensar o que vai ser de mim sem este vício. Depois desse dia que eu prometi deixar. Enquanto ele falava, Deus falava exatamente comigo. Você não tem simplesmente um vício. Isso é um ídolo na sua vida. Um ídolo que está requerendo de você devoção, adoração, dedicação.
E eu disse para ele: nós só temos um caminho. Penso que é nos arrependermos diante dele, de estarmos buscando outra fonte que não seja ele, como fonte de vida, suprimento para o nosso caminhar. E Deus tem feito um milagre, irmãos. No outro dia, ele diz para mim: aquela vontade se foi, aquilo que me levava a consumir, foi embora. É como se ele tivesse, de fato, abandonado o seu ídolo e agora começasse a buscar numa fonte certa. E começasse a obter vida e saciedade em Jesus Cristo. Por isso, esta palavra, irmãos, quando Deus não nos é suficiente. Essa é uma figura das mãos de Adão e Eva, que comem o fruto. E neste ato, eles estavam declarando que Deus não lhes era suficiente. E você que conhece a palavra de Deus e a história de Israel, você vai acompanhar que isso aconteceu em vários momentos na história deste povo e de muitos outros homens. Nos dias de Jeremias, Deus usa o profeta para dizer, Jeremias 2,13, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas ou cisternas rachadas, que não retêm a água. A Maricela, semana passada, quando estava ministrando o louvor, ela usou um termo aqui, e usou também o testemunho dela, dizendo: a minha filha acordou segunda-feira com febre, e eu dei remédio, e ela continuou com febre no segundo dia, eu dei remédio, e no terceiro dia ela estava ainda com febre, eu disse: eu levo no médico, ou eu continuo a dar remédio, quando o Espírito Santo diz: você tem uma outra opção. Até agora você não orou? Você consegue perceber, irmãos, que muitas vezes eu e você estamos caindo na tentação de buscarmos vida, saciedade, completude espiritual, às vezes emocional, em outras fontes que não é o Senhor? E o Espírito diz para ela: ore. E ela usou esse termo, Ele primeiro. Ele deveria ser sempre o primeiro. A primeira opção deveria ser o Senhor. Talvez deveríamos perguntar nessa noite, dentro desses exemplos e testemunhos, em que fontes temos buscado vida? Em que fontes temos buscado respostas? Em que fontes temos buscado saciedade para a nossa vida? Era esta também, talvez, o dilema da mulher samaritana. Eu não vou ler o texto todo, mas você conhece. Jesus sai de Jerusalém, agora volta para Galiléia, e a palavra de Deus diz que ele precisava passar pela terra dos samaritanos. E ele chega então na cidade de Sicar, junto a um poço, ao poço de Jacó, que Jacó havia deixado para José. Era uma fonte de água. E essa mulher vai chegar àquele lugar meio-dia. Eu penso que ninguém de bom juízo vai buscar água meio-dia num poço. E lá estava Jesus. E a conversa se dá mais ou menos assim: eu tenho balde, você não tem balde.
eu posso tirar água, você não, Jesus. Como é que você vai beber? E como você, judeu, fala com uma mulher, e uma mulher samaritana como eu? E a conversa, irmãos, vai se desenvolver exatamente naquela fonte. E tem muito mais implícito do que o balde, do que a água, do que o meio-dia, ali naquele lugar e naquele ambiente. Interessante que os judeus evitavam Sicar, tanto quanto uma praga, porque Sicar ficava naturalmente em Samaria, e os samaritanos eram os outros, não eram judeus e não eram gentios, mas era odiado pelos dois grupos. Sicar, irmãos, era um bom lugar para uma pessoa se esconder, principalmente do mundo exterior. Mas Jesus tinha uma missão que envolvia Sicar e a sua residente mais infame. A Bíblia chama ela de mulher samaritana, mas é provável que ela tinha outros adjetivos. Provavelmente outros rótulos conferidos a ela pelo povo da cidade: adúltera, destruidora de lares, fracassada, uma prostituta. Irmãos, se nós pensarmos bem neste ambiente de Sicar, é possível que diariamente eu e você nós cruzemos estas fronteiras. E eu encontro muitos crentes habitando em Sicar. É um lugar de passagem, mas para muitos é um bom lugar para se esconder. Muitos religiosos, inclusive, habitam em Sicar. Pessoas que compreendem Deus intelectualmente, eles podem dar aula sobre Deus, mas buscam saciedade em outras fontes que não é o Senhor. Ali estava Jesus então sozinho, irmãos, com uma mulher de índole duvidosa em pleno meio-dia. E essa conversa, eu disse, se dá em torno da necessidade de retirar água. Um poço, uma conversa que seria para tirar água. E para aquela mulher samaritana, Jesus era simplesmente um forasteiro. Um forasteiro que tem sede, não tem balde à sua disposição para tirar a água daquele poço. Interessante que ela diz, o pior que você não tem balde, o poço é profundo. Assim a conversa se desenrola. Você vai lendo o texto, de repente o assunto se torna adoração. Sai do campo da água, do balde, do meio-dia e passa para o assunto da adoração. E esta mulher, uma boa religiosa, diz, Jesus, onde que se deve adorar? Aqui em Samaria, no Monte Gerizim ou em Jerusalém, onde os judeus dizem que se deve adorar? Se formos perceber profundamente, todos esses assuntos eram secundários, irmãos. Eram assuntos superficiais e Jesus sabia disso. E toda aquela conversa era apenas fumaça que encobria, na verdade, o estado interior daquela mulher. E Jesus, nesse seu discernimento apurado, percebe logo isso. E é para isso que ele havia vindo. É por isso que ele estava naquela cidade. De repente, Jesus deixa claro para aquela mulher o seu problema. Ou seja, ele estava dizendo a ela, as suas fontes estão contaminadas, as tuas fontes estão adoecidas. A sua busca por saciedade, por suprimento, vida, havia se tornado o seu ídolo. Pastor, isso é sério. Ídolo. Sim, irmãos, ídolo.
aquilo se tornou o seu ídolo ou a sua fonte de vida. E ela confirmava isso todas as vezes que ela estava nos braços de um homem, o que demonstrava ser muito frequente isso. Jesus disse: vai chamar teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: eu sei, você já tiveste 5 e o que você agora está se relacionando não é teu marido. Escute o que eu vou te dizer, é importante você anotar isso. As minhas fontes, aonde eu tenho buscado vida e saciedade, as minhas fontes revelam adoração ou idolatria. Depende de onde temos buscado. O Jonathan, me perdoe, mas usando o seu exemplo, ele buscava saciedade no vício. E aquilo se tornou seu ídolo, porque era a fonte de saciedade de vida. Esses dias eu conversei com um homem, um outro homem, uma outra experiência. Ele disse: pastor, eu tenho meus vícios, estou buscando libertação, mas existe um que para mim está sendo mais difícil de trabalhar, de me ver livre. Ele disse: eu sou viciado em pornografia desde minha adolescência. E eu estou perdendo minha família, meu casamento, minha esposa, por causa de tudo isso, mas principalmente por causa da pornografia. E enquanto ele falava comigo, eu lembrava exatamente desse texto, eu lembrava do que eu havia vivido, como experiência do Jonathan. Eu disse a este homem: você tem um problema aí. Além do problema de alma, fisiológico, mas você tem um sério problema espiritual. Ele me diz: mas como assim espiritual? Eu disse: você tem um problema espiritual porque você transformou isso numa fonte de vida, uma fonte de saciedade, e isso é um ídolo na sua vida. Talvez da mesma forma que o Jonathan, ele ficou parado, ele diz: jamais eu havia pensado a respeito disso. As coisas são sutis, irmãos. As coisas são muito sutis e às vezes nós não nos damos conta. Eu encontro gente que está com um problema financeiro, por exemplo. Escute isso que é importante. E você conversa com ele e diz: qual o teu problema? Ou qual a solução do teu problema, irmão? Ele diz: pastor, a solução do meu problema é dinheiro. Eu preciso de dinheiro, porque eu tenho algumas responsabilidades, alguns compromissos, e a resposta para mim, a necessidade agora é dinheiro. E ele não percebe que ele está transformando isso num ídolo, porque ele precisava, ao invés do dinheiro, uma consciência de ir ao Senhor e dizer: Senhor, eu tenho esta necessidade, o Senhor é meu supridor, o Senhor é a minha fonte, o Senhor é a minha vida. Eu não vou fazer do dinheiro a fonte de minha vida, mas o Senhor supre, abre as portas, faz algo por mim, faz um milagre, Senhor. Esse retrato, irmãos, de busca desenfreada por dinheiro, por prosperidade, infelizmente é o retrato de muitas religiões dos nossos dias. Infelizmente, principalmente os televisivos. Várias igrejas estão cheias de pessoas que querem um culto que lhe agrade, e principalmente com promessas de riquezas, de saúde e de comer o melhor dessa terra, aleluia.
E esta teologia da prosperidade é o seu principal assunto. Pregadores, irmãos, de rádio e TV pregam prosperidade, transformando Deus num gênio da lâmpada que está ali para servi-lo. Buscando honra, ao invés de dar honra. Este é um relacionamento, irmãos, não de amor e de honra, é um relacionamento de interesse. E essas pessoas, sem perceberem, estão levantando ídolos nas suas vidas, aonde a busca por prosperidade, aonde a busca por dinheiro se tornou seu ídolo. É ali que eles buscam força, eles trabalham para isso, eles vivem para isso, eles estão empregados para isso. Nossos ídolos. Essa palavra, irmãos, tem rasgado meu coração nesses últimos 2 meses. Eu medito nela todo dia, todos os dias, nesses últimos 2 meses. Eu medito sobre essa palavra, porque eu pude perceber também na minha vida alguns ídolos. Falando da mulher samaritana, perceba a sutileza de um ídolo na vida dessa mulher. Carnalmente, adultério, prostituição, lascívia. Na sua alma ou sentimentalmente, carência, rejeição, frustração, busca por aceitação e valorização. Mas espiritualmente, uma fonte de suprimento que não era o Senhor, tornando assim aquela área da sua vida em um nível de adoração e um ídolo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Provavelmente, certamente, essa mulher nunca havia percebido isso. Esta fonte de relacionamentos sexuais, de entrega a braços de vários homens, era a fonte que ela buscava saciedade, era um ídolo que agora exigia dela devoção. Consegue perceber isso? Já havia tido 5 maridos e o que agora ela estava não era seu marido, eu disse isso. Um ídolo que exigia adoração, a mantinha em um ciclo de dependência. Consegue perceber a sutileza do ídolo? Na vida dessa mulher, a busca por prazer, por se sentir aprovada, valorizada, a mantinha neste ciclo infindável de sujeição ao ídolo. Mas o pior, apesar de ser uma boa religiosa a ponto de discutir adoração com Jesus, não percebia que havia construído este ídolo na sua vida, que se tornara fonte de saciedade e suprimento. Ídolo. Oliver Cromwell, ele vai escrever: idolatria é qualquer coisa que esfrie seu desejo por Cristo. Um ídolo pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que eu e você colocamos no lugar de Deus como fonte de nossa atenção, de nossa vida, de nosso prazer, de nossa dedicação e de nossa saciedade, se tornou um ídolo na nossa vida. Qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus como fonte de nossa atenção, suprimento, prazer, dedicação, se tornou um ídolo, e isso é muito sutil. Na história de Israel a gente percebe muito isso. O ídolo tem a capacidade de nos levar ao divórcio de Deus.
a separação de Deus. E devido exatamente a este ponto, irmãos, de idolatria, do ídolo, devido a exatamente isso, Deus sempre tratou o assunto da idolatria com grande veemência, em toda a palavra. Se temos eu e você algo no coração que nos motiva, controla os nossos sentimentos, ou na qual empregamos nosso maior esforço acima da nossa necessidade de confiança plena em nosso Senhor, como suprimento, como fonte de realização de todas as nossas necessidades, isso pode ter se tornado um ídolo na nossa vida. Não são somente coisas externas, mas internas. Eu conheço pessoas, irmãos, que estão idolatrando seu estado emocional. Viver uma situação, de repente, de rejeição. E agora ela vê, na exposição da sua rejeição, uma oportunidade de ser aprovada, aceita, elogiada. E ela não quer abandonar esse ídolo. Toda sorte de coisas pode se tornar idolatria. Um time de futebol, um jogo de futebol, as redes sociais, minha carreira, uma banda famosa, a busca desenfreada por riqueza, dinheiro, às vezes a própria família, a esposa, os filhos, meu ministério pode se tornar meu ídolo. Quando agora eu não busco a glória dele, mas eu busco a minha glória. David Paulson, ele faz algumas perguntas num artigo que eu estava lendo dele. Preste atenção, porque talvez você possa responder. Ele diz assim: alguém ou alguma coisa que não Jesus tem controlado a confiança do nosso coração como objeto de preocupação, lealdade, serviço ou prazer? Vou repetir. Alguém ou alguma coisa que não seja Jesus tem controlado a confiança do meu coração como objeto de preocupação, lealdade, serviço ou prazer? Quem ou o que regula ou tem regulado o nosso comportamento, o nosso humor e a nossa confiança? O Senhor ou um substituto? Todos nós conhecemos os 10 mandamentos, e o primeiro dele, Êxodo 20, versículo 3, diz o que, irmãos? Está aí? Vamos ler juntos? Não. Deus repudia o ídolo. Você é inteligente. É este texto de Êxodo 20 que Deus diz, está falando exclusivamente, diga exclusivamente, de idolatria. Exclusivamente de idolatria. É que ele diz: visitarei a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. É de idolatria que Deus está falando e nenhum outro pecado.
Mas farei bondade até 1000 gerações daqueles que me honram e me obedecem. Sabe o que está implícito aqui, ou não tão claro nesta declaração de Deus, irmãos? O Deus de amor não tolerará o nosso amor pelos ídolos. É o que Deus está dizendo aqui. O Deus de amor não tolerará o nosso amor pelos ídolos. Amados irmãos, isso é um assunto extremamente sério. E que, se formos profundos no estudo da palavra, e perceberemos a sutileza desse engano rondando nossas vidas, assim como foi na nação de Israel. Sabe qual foi o maior inimigo de Israel? Não foi os filisteus, nem amonitas, nem amalequitas, nem amonitas. Os maiores, ou o maior inimigo de Israel se deu por causa dos seus ídolos, ou a sua idolatria. Cara, anos de exílio, perda de pessoas, posses, comunhão, amizade, família, tudo isso Israel vai perder em consequência dos seus ídolos. Foi esses ídolos, escute, irmão, que levou a Israel às suas maiores dores e às suas maiores perdas. Gente envolvida com o nome de Deus, mas sem Deus. E este texto dessa semana me chamou muito a atenção, eu estudando o tema. Veja o que diz Ezequiel, mas antes eu vou lembrar você de um contexto. Ezequiel, um profeta de Deus que agora está no exílio babilônico. E ele está junto com Daniel, junto com Neemias, junto com Esdras. Esta galera toda foi levado cativo para a Babilônia. Exatamente por quê? Por causa dos seus ídolos. O profeta está certo dia em sua casa, e vêm os principais anciãos, ou os homens mais espirituais, para consultar o profeta. E é isso que o texto diz. Vamos ler junto? E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. E Deus começa a falar. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. E o tropeço de sua maldade puseram diante de sua face. Deus estava dizendo que vocês estão vivendo a consequência de seus ídolos. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles agora? Portanto, fala a eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar o seu ídolo no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da minha face, e vier ao profeta, era o que estava acontecendo, eu, o Senhor, vindo ele, lhes responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Misericórdia. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração,
porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Eles estavam numa nação pagã, mas não estavam levantando altares aos deuses de lá. Os ídolos estavam dentro do coração. E esse texto vai enfatizar o pecado da idolatria do povo de Israel e o julgamento que eles estavam vivendo em decorrência disso. Os homens de Israel, o povo de Deus, estavam pecando contra o Senhor. Eles não achavam que Deus sozinho pudesse trazer-lhes o que eles precisavam, o que eles queriam. E nas suas atitudes declaravam não ser Deus suficiente. Interessante que o texto da Bíblia de Jerusalém expõe o problema deles da seguinte forma: estes homens deram lugar de honra no seu coração ao seu ídolo. Vou repetir, preste atenção. Estes homens deram lugar de honra no seu coração ao seu ídolo. E o versículo 1 pode deixar o texto. Nesta atitude, estes homens com seus ídolos no coração estavam insultando a Deus quando foram consultar a Deus com seus ídolos. O versículo 3 nos mostra que a idolatria sempre começará no coração e depois se materializa a Bíblia afirma que o nosso coração é enganoso, irmãos. Se eu e você não dermos liberdade ao Espírito Santo para nos santificar e trazer luz sobre nós em nossos pontos cegos, o esfriamento, o distanciamento, a falta de comunhão com Deus, a busca, o valor pela palavra, aquilo que era para você prática e não é mais, vai naturalmente te afastando da verdadeira fonte. A idolatria começa no coração. E nesse artigo que eu estava falando, ele também levanta uma outra pergunta. Ele diz assim: responda sinceramente. O que você quer mais dar para o seu filho na vida? Status, conhecimento, herança, dinheiro, formação ou Jesus Cristo? Por temos dado de tudo a eles, e às vezes não temos dado o principal, que é Jesus Cristo. Ele continua dizendo assim: nossas respostas revelam muito mais do que carregamos dentro de nós, do que pensamos. Esse texto vai revelar que Deus trata a idolatria como traição. E Ele vai punir tais pessoas que não se arrependerem. É interessante esse texto, porque, volta lá um pouquinho, por gentileza, no texto todo, de Ezequiel 14. Se você vai observar a punição que Deus vai trazer no texto,
e a armadilha que Deus vai trazer para tratar com os idólatras é responder-lhes de acordo com o ídolo do seu coração. No caso deste povo, a idolatria interior era a causa da sua miséria. E esta idolatria, ou estes ídolos, eram sua pedra de tropeço, sobre a qual eles caíram, e com a qual também fecharam para si o caminho de acesso a Deus. Já estou terminando. E Deus disse: você que carrega ídolo no seu coração, e você vier me consultar, eu vou te responder segundo o ídolo do seu coração. Sabe quando você, de repente, tem um ídolo, pensar em um bom exemplo, por busca de riqueza, e fez disso um ídolo, e agora você está com a grana, e você diz: Senhor, eu sei que eu mereço, o Senhor me prometeu que eu comeria o melhor dessa terra, devo comprar uma BMW? E Deus diz: compra. Irmão, isso é sério. Eu até fiz uma observação aqui. Cuidado com as supostas respostas de Deus. Olha esse texto de Crônicas 18, 19 e 22, que é uma profecia de Micaías. E disse o Senhor, era Acabe aí, Acabe, o rei Acabe, querendo consultar a Deus se ia para a guerra, se não ia. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia ou morra, seu idólatra, em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outras. Tinha o rei consultando seus profetas. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E esse lhe disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de seus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. A Bíblia, por vezes, mostra esse tipo de realidade, quando Deus se cansa e passa a enviar palavras de acordo com o que a pessoa quer ouvir em seu pecado, e não de acordo com a verdade. Esse é um exemplo. Mas de todo esse resumo, qual seria o propósito de Deus agir assim? Versículos 5 e 6 de Ezequiel 14, ele responde: para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, ou seja, para que eu tenha oportunidade de levar este povo ao arrependimento. Para que eu possa conduzir este coração a se ver, e a ver a mim, e olhar os seus ídolos e se arrepender. Porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor: convertei-vos,
convertei-os e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. A motivação principal de Deus não é a punição, mas a restauração. Vou repetir. A motivação principal de Deus não é nos perder, é nos ter. Não é a punição, mas a restauração. Para aquelas pessoas da nação de Israel que reconhecessem ser um retrato fiel de suas vidas, Deus faz este convite: arrependam-se e voltem-se para mim. 3 vezes neste versículo é usada a palavra hebraica que significa voltar, tornar e arrepender. Deus está nos dizendo: volta, vira as costas para os ídolos do seu coração. Gustavo trouxe uma palavra aos líderes no nosso último encontro. Há 2 semanas atrás ele usou esse texto. De 2 Crônicas 25, 1 e 2, onde a palavra diz assim: e fez, 25, 2, perdão, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Ou, em outra tradução diz, porém não com um coração inteiro. Acho que eu mandei para você, né, Francisco? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com um coração inteiro. O que eu aprendo com isso, meu irmão e minha irmã? Deus nos quer por completo e plenamente. Ele não admitirá que nós busquemos outros amores. Lembra de Oséias? Aquela mulher que Deus ordena ao profeta para buscar na prostituição e fazer-lhe esposa. E depois dessa convivência e ter 2 filhos, ela volta à sua prostituição. E Deus diz assim: vai e ame-a outra vez. Nesse quadro todo, às vezes, se olharmos de forma natural, a gente vai dizer: que loucura de Deus. Eu quero dizer para você que o amor de Deus por você é louco demais. É grande demais. E Deus diz ao profeta: esta mulher representa Israel, e você a mim. Vá e ame outra vez. Deus não aceita, irmão, dividir você. Deus não está, irmão, aceitando a nossa devoção a outros ídolos. Ele não está aceitando que eu e você busquemos a saciedade da nossa vida, direção em outras fontes que não seja Ele. A mulher samaritana, depois que ela entende o que Jesus está dizendo: a água que eu lhe der, se você beber, você será saciado plenamente, saciada plenamente, e do seu interior correrão rios de água viva.
Talvez você olhe e diz: que palavra dura, pastor. Talvez eu possa concordar com você. Mas a Bíblia diz que o Pai corrige quem ama. E você e eu somos amados dele. Jonathan, quando entende que na sua vida havia um ídolo, ele se arrepende, que é o que Deus pede a Israel, e volta ao Senhor. E tudo aquilo que o ídolo exigia dele ficou para trás. Tudo aquilo que o ídolo exigia dele: dedicação, adoração, envolvimento, entrega, ficou para trás. Ele primeiro. Ele primeiro. Ele a única fonte. Ele é a única fonte.